E aí, sou Danilo Navarro, colorista aqui na Índia, e hoje eu vou mostrar um pouquinho do painel avançado da Blackmagic. Então, vem comigo. Ele é o painel Advanced da Blackmagic, é o painel com mais recursos entre o Micro e o Mini. Como é um painel muito difícil, né, de ter acesso, uma fortuna, eu achei legal a ideia de mostrar em português, porque não tem nenhum vídeo. Aqui no lado esquerdo, nós temos todos os botões necessários para criar nodes, diferentes tipos de nodes. Vamos começar com o Serial Node. Aqui temos Add Outside, para adicionar uma máscara, por exemplo. Aqui Parallel Node, e é basicamente isso. Essa área do painel abrange praticamente todos os nodes disponíveis no DaVinci. Vou criar mais alguns Serial Nodes, mais Parallel Nodes, e a Node Tree está pronta. Deixa eu organizar aqui. A navegação entre eles é bem simples, é só apertar esse botão, Next Node ou Previous Node, se você quiser voltar. Aqui nesse teclado você pode selecionar o node que você quer usar. Então, por exemplo, eu quero o Node 8. Então você clica no Node 8 e vai em Select. Pronto, estamos com o Node 8 selecionado. Vamos voltar para o Node 1, vai clicar em 1 e novamente Select Node. Você também pode navegar entre takes, por exemplo, take 4, Enter, take 3 e Enter. É uma função bem útil, principalmente para filmes, séries, para navegar entre takes em projetos longos. Aqui você vai para o clipe anterior ou clipe seguinte, clipe anterior, clipe seguinte. Você pode navegar facilmente entre eles. Último frame. Primeiro frame, último frame, primeiro frame. Agora aqui você anda um frame para frente ou volta um frame. Se você segurar, ele volta mais de um frame. E aqui, não menos importante, para navegar entre os nodes, play, stop. E é isso basicamente. Aqui nós temos essas 4 wheels, essas 4 bolonas, como você queira chamar. Aqui na esquerda nós temos Lift, no meio Gamma e aqui na direita Gain. Exatamente igual o Micro ou Mini Panel, com exceção dessa quarta wheel, que ela vai ser responsável por controlar o offset. Você precisa apertar esse botão para ela funcionar. E agora sim você está controlando o offset. Aqui na parte de cima você pode controlar shadows, highlights, contraste, pivot, temperatura, tint e mid-tone detail. Você consegue controlar tudo por aqui. E se você quiser resetar, é só apertar. Na parte do meio, nós conseguimos mexer individualmente no vermelho, no verde e no azul, seja do Gain, Gamma ou Lift. Eu não uso tanto para fazer o Color Balance, mas para alguns pequenos detalhes, mas pode ser bem útil. Feito o nosso ajuste de contraste, deixa eu mostrar o antes e o depois. Agora a gente pode ir para o próximo Node e fazer o nosso Color Balance. Eu gosto de utilizar essa função. ADR Color Wheels. Você pode utilizar essa quarta wheel de uma maneira mais convencional. Funciona muito bem também. Essa quarta Color Wheel no offset. Mas no Advanced Panel eu prefiro utilizar esta função aqui. Logo acima você vai ter Global X e Global Y. Dê uma olhada no Global. Se você quer mais pro amarelo ou mais pro azul, por exemplo. Mais pro verde ou mais pro magenta. Então é muito mais fácil fazer o Color Balance e controlar as cores através dessa função. Então vamos agora habilitar o Vector Scope para que a gente possa visualizar melhor essas alterações. Então, utilizando o Vector Scope, fica bem mais fácil de fazer um Color Balance. Vamos só mexer aqui no Global X e no Global Y e chegar a um balanço de branco um pouco mais apropriado. Então agora vamos só ver o antes e o depois.
É um ajuste bem básico, só mudando um pouquinho a temperatura, que estava muito quente. E agora vamos fazer só mais um ajuste bem básico, contraste, highlights, como fica, antes e depois. Então, basicamente é isso. Essa é a minha maneira favorita de fazer o color balance da imagem, utilizando o ADR. E essa parte superior do painel, temos várias outras funções. Eu vou mostrar bem rapidamente. Esta, por exemplo, você pode recuperar shadows, os tons pretos. Você consegue recuperar de forma muito fácil. Por exemplo, se o cliente achar a imagem muito escura ou os pretos muito profundos, você pode recuperar facilmente. Aqui, highlights, você controla todas as partes highlights. Esse botão aqui você controla se você quer mudar para highlight, light, shadow, dark. Aqui também você pode ajustar individualmente o eixo Y, o eixo X, por exemplo, se você quer mais amarelado ou mais para tons frios, magenta ou verde. Você pode fazer isso tanto para shadow quanto para light ou highlight, por exemplo. Mudar para light e agora você pode ver que eu consigo mudar os tons um pouquinho mais claros. É uma ferramenta muito útil e eu utilizo o tempo todo quando estou usando o painel Advanced. Agora vamos para uma das minhas funções favoritas no painel, que é o Color Warper. Eu gosto muito de usar, especialmente no painel. Infelizmente você ainda vai precisar do mouse para selecionar a cor que você quer mexer, mas tendo feito a seleção, você vai ter o Hue, saturação e luminância para controlar. E é muito simples. Muitas vezes eu gosto de utilizar esse botão que faz a seleção de toda a coluna, por exemplo, magenta. Vamos ajustar o tom de pele dela. E fica assim muito simples para fazer esse ajuste. Luminância. Tá vendo a diferença? Já deu uma boa melhorada na pele dela. Agora vamos selecionar a parte verde e mudar um pouquinho esses tons de verde. E já conseguimos um resultado bem mais bacana, com ajustes bem simples e feito de maneira muito rápida com o painel. Agora eu quero mudar de node. Então você vem no lado direito do painel e vai pressionar esse keyboard 8 e Select Node. E ele vai mudar automaticamente para o Node 8. Agora já no Node 8 eu quero diminuir um pouquinho a saturação. Feito isso, o antes e depois, um pequeno ajuste. E agora vamos voltar para o Node 6 e criar uma Power Window. Para isso basta clicar nesse botão aqui, criado, Add. E para ajustar o tamanho é aqui, Zoom, Aspecto e Softness. Vamos adicionar uma suavidade. Posso apertar o Highlight para a gente poder visualizar melhor a área que está sendo afetada. Pronto, máscara feita, antes e depois. Acredito que funciona bem. E agora vamos para o Node 5, Adjust Window, Add. Vamos selecionar o rosto dela. Mais fins demonstrativos para ficar mais fácil. Criada a máscara, vamos dar um ajuste bem leve, só para trazer um pouquinho de luminância para o rosto dela. E agora vamos adicionar um pouquinho de nitidez no rosto dela. Este botão aqui, Blur e pronto. E agora é só ajustar o Radius para 0.47, 48, algo assim, antes e depois. Vamos tirar um pouco de Highlights. Ok. E agora eu vou mostrar uma das formas de como traquear. Você vai precisar apertar este botão. O que esse botão faz? Quando você aperta aqui, cada tecla tem 3 funções. Então quando você aperta nessa, você vai utilizar a função de baixo. Nesse botão, por exemplo, aqui você tem um Window no meio e Tracker embaixo. Então quando você aperta ele e vai utilizar a função Tracker deste botão. Agora todas as funções de tracking vão aparecer nesta parte de cima do painel. E esse botão você tem traquear para trás e para frente. Então vamos apertá-lo e agora o tracker começou. Já no lado esquerdo do painel, a gente tem esse botão aqui, Bypass, para a gente poder visualizar o antes e o depois do grading. Agora eu vou fazer uns ajustes gerais, a começar pelo Hue, porque eu acho que está muito magenta, então vamos jogar um pouco de verde.
E agora tirar um pouquinho de saturação usando o Color Boost. E agora o botão de saturação normal. Hue novamente. Só um ajuste bem sutil. Agora eu vou mostrar um pouquinho do Qualifier e como utilizar no painel. Eu ainda gosto de selecionar a cor usando o mouse. Então agora eu vou selecionar a cor verde da grama. Mas como dá pra ver, selecionou muito do rosto dela. E aqui você pode simplesmente ir alterando os parâmetros. No caso estamos em Hue. Aqui embaixo, saturação. Certo? E luminância. No caso da luminância, nesse take, não vamos precisar alterar muitas coisas. Pronto. E agora no lado esquerdo, a gente consegue definir, por exemplo, o blur, pré-filter, o denoise, tudo isso para suavizar e melhorar a nossa seleção. Bom, feito isso, você pode usar a ferramenta que você quiser, as primárias, ou mudar a temperatura. No caso, eu vou usar ADR Color Wheels novamente. Lembrando que a gente está trabalhando em Aces. Por exemplo, vamos deixar a grama mais pro azul, ou por exemplo, é possível facilmente com a nossa seleção. Claro que isso é um exagero, podemos ver o antes e o depois, e se você quiser deixá-la mais quente, por exemplo, também conseguimos alterar a grama facilmente com a seleção. Agora eu vou mostrar uma das melhores funções do Advanced Panel, que é trabalhar com Steels. Por exemplo, se você quer fazer um Color Matching usando um outro take, uma outra referência, você consegue fazer isso muito rápido no painel Advanced. Primeiro de tudo, vamos apertar aqui, Grab Steel. E agora eu vou para outra cena, para a gente visualizar um pouquinho melhor. Agora você vai apertar esse botão, Ref On. Pronto, já conseguimos visualizar a imagem na tela. E agora eu quero mostrar uma das coisas mais legais do painel, esse manete, essa espécie de manete. Ele basicamente serve para definir o quanto da Steel vai aparecer na tela. Agora a gente vai apertar Invert para definir o lado da Steel, por exemplo, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Ref Style, ele vai mudar basicamente para vertical ou horizontal, ou algumas outras maneiras de apresentação de Steel que tem, a depender da situação. Pode inverter aqui, por exemplo, entendeu? Na diagonal. Overlay, opacidade, mosaico. Agora, para redimensionar a imagem, clica aqui em Sizing. E agora todas as opções para redimensionar a imagem vão aparecer na parte superior do painel. Aqui em Pan, para mover a imagem na horizontal. Tilt, para mexer na vertical. Zoom, mas nesse caso é só isso que a gente precisa para fazer o Color Matching dessa imagem. Aqui, por exemplo, como eu mostrei antes, eu usaria o ADR Color Wheels. Eu simplesmente deixaria a imagem um pouco mais fria e adicionaria um magenta. Um pouquinho menos de saturação. Volta um node e aqui a gente trabalha no contraste. Contraste, shadow e é isso. Vamos ver o antes e depois. Basicamente é isso. E é isso, eu cobri boa parte das funções do painel. Claro que tem muita coisa que não dá para entrar em detalhe, nem tenho tempo agora para isso, mas acho que já dá para matar um pouquinho a curiosidade. Acho que é o vídeo do YouTube com mais detalhes sobre o painel. É muito útil, né? Se um dia você for ter a experiência de usar esse painel, precisar utilizar, você já vai ter uma noção, uma ideia boa. Eu gostaria de ter tido antes da primeira vez que eu usei aqui. Mas também não é um negócio, você aprende fácil. Ele é grande, tem muitas funções, mas o básico que você precisa para trabalhar realmente, você aprende fácil. Ele não, na minha opinião, ele não substitui ainda completamente o mouse e o teclado. Eu ainda uso bastante mouse e teclado. Gostaria de usar só o painel, mas eu ainda sinto que algumas coisas são melhores usando o teclado e mouse. Mas no geral ele deixa o seu trabalho muito mais rápido. Muito mais rápido. Bom, e o painel eu acho que é para quem, não sei, para uso pessoal eu não vejo razão, assim, para empresa, para trabalhar com projetos grandes de publicidade ou cinema. E também
muito disso você pode resolver com o mini panel sem problemas e também tem toda a questão do cliente, né? Impressionar cliente. Eu acho que muitas vezes é mais isso do que o painel em si. Claro que ele acelera muito o seu trabalho, mas no geral você vai conseguir obter resultados iguais usando o mini ou talvez até o micro com alguns stream deck junto. Mas é isso, acho que o mais importante era mostrar o Advanced Panel, esse baita painel que não tem nem o que falar. Bom, se tiver alguma dúvida você pode procurar no Instagram, Nava Colorist, manda uma mensagem lá e é isso aí.